Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para a segunda parte da aula Estatuto do BASA, né? Estatuto do Banco da Amazônia. O professor parou na parte 1 exatamente nesse slide, agora nós vamos continuar o Estatuto do BASA, né? Que eu falei para vocês que ia dar uma paradinha para o café, mas aí o professor tomou um cafezinho, deu uma sentada, estava meio cansado, falei, não, olha só, cansado não rende tão bem, né? Então, o que eu fiz? Eu deixei para gravar no outro dia, então estou gravando hoje essa aula para vocês. Um outro dia, estou mais descansado. Foi uma decisão super acertada porque melhora a qualidade. Então vem comigo, vamos lá, rapidamente, vamos terminar essa aula, né? A maior parte da aula já foi repassada para vocês e nós estávamos falando sobre o quê? Nós estávamos falando sobre a diretoria executiva, e nós paramos exatamente na subseção 2, que trata o quê? Das vedações. Professor, o que são vedações? São as proibições. Ou seja, claro, o cara que vai ser diretor do Banco da Amazônia, ele tem o quê? Ele tem restrições, ele não pode fazer qualquer coisa, então ele tem vedações. E essas vedações está prevista aqui no artigo 30 do Estatuto do DASA. A investidura em cargo de diretoria executiva requer dedicação integral. É isso mesmo, né? Cara, o cara vai ocupar aí uma função importantíssima no BASA, que deve ter muitas atribuições diárias, né? A responsabilidade do BASA é enorme, enorme. E claro que ele tem que estar o quê? De corpo e alma no serviço. Então, requer o quê? Dedicação integral. Grave essa palavra, dedicação integral, sendo vedada, proibida, a qualquer de seus membros, sob a perda do cargo, sob a perda do cargo, o exercício de atividades em outras sociedades. Ele quer integral no dado. Aí tem o seguinte, né? Na legislação brasileira sempre tem uma exceção, salvo se for por designação do presidente da República. Olha aí, né? Então, aí, uma exceção aqui, e uma vedação no artigo 30, potencial questão de prova, né? Professor, por que o presidente da República? Porque o presidente da República, ele representa a União. Nós sabemos que o acionista majoritário, quem que é a União. Quem representa a União é o presidente da República. Então, o presidente da República tem essa atribuição aí de repassar qualquer outra atribuição para qualquer membro da diretoria executiva, né? Bacana? Então tá aí, artigo 30 no bolso, né? Professor, e agora, né? Então esse capítulo aqui, que é o capítulo 5, é o mais longo de todos, né? Então nós temos outras subseções que vão falar aí de assuntos, subseção 4, né? Das representações e da constituição de mandatos. 5. Das atribuições de competência da diretoria executiva. 6. Das atribuições das competências individuais dos membros da diretoria executiva e da segregação de funções, ou seja, separação de funções e do funcionamento. E aí, prof, e aí, essas subseções aqui, eu vou passar para vocês fazer uma leitura, né? Uma leitura, porque é coisa simples, não, eu vou ler aqui e vai ficar maçante, a aula vai ficar maçante, então você tem que fazer uma leitura em casa. Inclusive o seguinte, parte 1 e parte 2, essa aula. Depois que você assistir essas duas partes, tá? Você tem a obrigação de quê que você tem a obrigação? Você tem a obrigação de fazer 2 ou 3 leituras concentradas sobre 2 ou 3 leituras concentradas do Estatuto para você fixar. Cara, é muito fácil, legislação, são 5 questões, cara, você tem que estudar, cara, 5 questões, fácil demais, cara, né? Vem comigo. Agora, professor, qual que é o órgão que nós vamos estudar? O Comitê de Auditoria, tá? Só para vocês não confundirem, dentro da estrutura do BASA, nós temos o Comitê de Auditoria e nós temos a auditoria interna, são coisas diferentes, né? 42. O Comitê de Auditoria, subordinado ao Conselho de Administração, parou, primeira informação. Então, o Comitê de Auditoria está lá, subordinado, não está escrito vinculado, subordinado ao Conselho de Administração, com as atribuições e encargos previstos na legislação, será formado por 3 membros, em sua maioria dependentes, ou seja, 2 deles serão independentes, os quais terão mandato de 3 anos, não coincidentes para cada membro, permitida uma reeleição, né? Então, professor, explica para nós esse cara aqui. Tudo bem, vamos colocar aqui, ó, 2022, 2023, 2024.
2024, 2025, 2026 e 2027, né? Então é o seguinte, o cara aqui foi nomeado A, entendeu? Em 2022, então ele tem 1, 2, 3, né? Aqui, ele pode ser reconduzido por mais 3 anos, né? Aqui, aliás, aqui, ó. Certo? O cara aqui B, o outro cara C. B, C, entendeu? Aí, ó. Isso que significa. Aqui, ó, é formado por A, B, C. A, B, C. A, B, C. A, B, C. A, certo? Assim que funciona, cara. Então é o seguinte, né? Então, cara, ó, é coincidente, tá? Então esse cara aqui, ó, ele foi nomeado aqui, ó. Tá? Ou seja, daqui esse cara vai sair. Vai entrar outro, depois esse. Qual que é a ideia? Ter continuidade da gestão. Tá? Continuidade da gestão. Tá? Então isso aí é um dispositivo da continuidade da gestão. Vem comigo. Parágrafo 1º. O Comitê de Auditoria é o órgão de suporte. Olha aí, órgão de suporte de quem? Do Conselho de Administração. Ao Conselho de Administração, no que se refere o exercício de suas funções de auditoria e de realização sobre a qualidade das demonstrações contábeis e efetividade dos sistemas de controle interno e auditorias interna e independente. Tá? Então, bacana a atribuição dela aqui. Parágrafo 5º. Atenção. Condições mínimas para integrar o comitê de auditoria. Professor, comitê de auditoria, qual que é importante? Cara, é muito importante. A auditoria ali vai verificar o quê? As análises internas, as auditorias internas, as auditorias independentes, os balanços contábeis da diretoria executiva, o desempenho do banco. Ali vai atestar a conformidade de acordo com as regras e normas vigentes. Então, não é qualquer pessoa que pode estar ali. E claro que o legislador aqui colocou o quê? Um rol de exigências aí muito grande, né? São mínimas para entender. Primeiro, não ser ou ter sido nos 12 meses anteriores a nomeação para o comitê. Tá? Olha só. Não ser ou ter sido nos 12 meses anteriores à nomeação para o comitê. A. Diretor, empregado ou membro do Conselho Fiscal do banco. Professor, eu era o quê? Eu era diretor do banco, né? 2 meses atrás. Hoje eu fui nomeado ao comitê de auditoria do mesmo banco. Não pode. Por quê? Cara, você vai auditar as suas próprias contas? Não pode. Sempre tem que ser um terceiro para auditar as contas. Porque você vai contaminar, você vai gerar um conflito aí de interesse muito grande. Então não pode, tá? Questão de concurso, hein? Responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante com a função de gerência de equipe envolvida nos trabalhos de auditoria do banco. Bacana também essa restrição. 2. Não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim por adoção até o 2º grau das pessoas referidas no inciso 1, né? Então não pode ter as pessoas referidas no inciso 1. Prof, por quê, cara? Nepotismo, né? Já pensou, eu sou presidente do banco, né? E a minha esposa faz parte do comitê de auditoria. Conflito de interesse, nepotismo, não dá certo isso, né? Não é moral, não é ético, né? Terceiro, não receber qualquer outro tipo de remuneração da instituição que não seja aquela relativa à função de membro do comitê de auditoria. Então, ele só pode receber remuneração do trabalho do comitê de auditoria. 4. Não ser ou ter sido ocupante de cargo público efetivo, ainda que licenciado de cargo em comissão na administração pública federal direta nos 12 meses anteriores à nomeação do comitê de auditoria. E, finalmente, tá? Não se enquadrar nas vedações que tratam os incisos tal do caput do artigo 10º, ou seja, esses incisos aqui são aquelas vedações gerais e comuns para todos, né? 6º, atender os demais requisitos estabelecidos na legislação, regulamentação e no regimento interno
do Comitê de Auditoria aprovado pelo Conselho de Administração. Bacana. Então, esses aqui são o quê? Os requisitos mínimos aí necessários para a nomeação, né? Os membros do Conselho de Administração poderão ocupar o cargo de Comitê de Auditoria. Olha aí, muito interessante esse dispositivo, né? O que ele está falando assim? Cara, então o cara é membro do Conselho, né? E ele pode acumular as funções de quê? Do Comitê de Auditoria. E aí, prof, vai receber 2 salários do Comitê de Auditoria do Conselho? Aí não. Sabiamente o legislador colocou ocupar cargo de Comitê de Auditoria, vírgula é tudo na nossa vida, né? Desde que optem pela remuneração de membro do referido comitê. Ou seja, cara, você é conselheiro de administração. Você pode ocupar o cargo de comitê? Pode, mas você tem que optar, né? Optar é um salário ou outro, né? Optar pela remuneração de membro do referido comitê, ou seja, você vai ter que optar pela remuneração do comitê de auditoria. Acaba sendo penalizado, né? 7º, o comitê de auditoria terá autonomia operacional e dotação orçamentária. Para quê, professor? Para ter mais independência, né? Nas suas ações, é muito importante o papel da auditoria. Anual ou por projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas independentes. Ok, então, moral da história, o Comitê de Auditoria tem autonomia operacional, então ele vai escolher os meios pelas quais irá desenvolver a sua atividade e dotação orçamentária. Para quê? Para não ficar aí à mercê das decisões políticas, né? 8. No caso de vacância do membro de comitê de auditoria, o Conselho de Administração elegerá o substituto para completar o mandato do membro anterior. Bacana, fechamos aqui. Então, comitê de auditoria, colocamos no bolso, né? Outra unidade da estrutura é o seguinte, das áreas de integridade, tá? Integridade é uma coisa, conformidade é outra coisa e gestão de riscos é outra coisa, né? Professor, gestão de riscos, né? Gente, atividade bancária, mas gestão é risco, né? Risco por quê? Porque o negócio dos bancos é dinheiro. E toda vez que o banco empresta o dinheiro para qualquer pessoa, envolve um risco. Então tem o quê? Gestão dos riscos. Então vai avaliar esses riscos aí, claro, para evitar prejuízos para a instituição. Então, gestão dos riscos aí é um setor específico. Conformidade é para verificação se todos os procedimentos e trâmites estão sendo realizados corretamente de acordo com a legislação e normas vigentes. E integridade do banco. Artigo 44. Né, vamos lá. Chegou a hora. O banco disporá em sua estrutura organizacional de áreas de integridade. Então, tem uma área de integridade, tem uma área de conformidade e uma de gestão de riscos, né? Com mecanismos que assegurem atuação independente. Olha que coisa interessante, para não ser influenciada. Altamente, cara, altamente profissional. Isso aqui é o quê? Governança corporativa, né? Que está, inclusive, aí nos ditames da CVM, né? Então, vamos lá. Atuação independente, que temos aqui áreas de integridade, conformidade e gestão de riscos, vinculadas diretamente ao presidente. Professor, por que vinculadas diretamente ao presidente? Quem que é o dirigente máximo do BASA? É o presidente do BASA. Então, já fica vinculada diretamente ao presidente do BASA, tá? Para o quê? Para não receber ordens de quem está abaixo do presidente. Então, está lá, né? Podendo ser conduzida por ele próprio, ou seja, o próprio presidente pode ser o responsável por essa unidade, ou por diretor estatutário, qualquer um dos outros diretores, com as seguintes atribuições. 1. Realizar a gestão integrada de riscos e de capital. Administrar as ações de identificação e gerenciamento de riscos. Definir os níveis de risco e de alocação de capital adequados às estratégias da estrutura do banco e, finalmente, enviar relatórios trimestrais ao Comitê de Auditoria sobre as atividades desenvolvidas pela área de integridade.
Pronto, colocamos no bolso aqui o capítulo 7º. Capítulo 8º, auditoria interna, né? Atenção, então nós temos o comitê de auditoria, uma coisa, tá? O comitê de auditoria é formado por 3 pessoas, está lá, independentes, ok? E nós temos o quê? A auditoria interna, isso aqui é permanente, é um setor estruturado, né? É um setor lá que trabalha no dia a dia da operação, né? O banco disporá de uma auditoria interna diretamente subordinada ao Conselho de Administração. É um outro setor, auditoria interna, né? Vamos lá, ouvidoria, muito importante a ouvidoria. Inclusive, ouvidoria, é a segunda vez que você está estudando esse cara aí. Nós temos, né, a resolução, né, do Conselho Monetário Nacional, 4443, né, que obriga, tá, obriga todos os bancos, né, a incluir componente organizacional, na estrutura organizacional, de ouvidoria. Olha aí. Tá certo? Então, olha só. Então, eu estou provando para vocês que o BAS aí está atendendo a regulamentação específica da ouvidoria. E aí, prof? E aí, vamos ler, cara. Potencial questão de prova, né? O banco disporá de uma estrutura organizacional de uma ouvidoria, com a atribuição de assegurar a estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor e de atuar como canal de comunicação entre o banco e os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos, né? Para quem estudou lá comigo a resolução do Conselho Monetário Nacional 4433, observa o seguinte, né, que exatamente aqui é o texto constante lá na resolução. Para o primeiro, a atuação da ouvidoria será pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção. Gente, o examinador adora o princípio, cara, pela transparência, independência, imparcialidade e isenção, sendo dotada de condições adequadas para o seu efetivo funcionamento. Parágrafo 2º. A ouvidoria terá assegurado o acesso às informações necessárias para a sua atuação, podendo, para tanto, requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições. Ou seja, o Estatuto do BAS está dando carta branca de informações para a ouvidoria. Faz sentido? Com certeza, né? Então, ali ele vai ter que ir a fundo atrás das informações, claro, para fazer o quê? Mediação de conflitos, criar um canal de comunicação entre o banco e os clientes do próprio banco, né? Parágrafo 3º. O serviço prestado pela ouvidoria aos clientes e usuários dos produtos e serviços do banco será gratuito e identificado por meio de número e protocolo de atendimento. Questão de concurso, cara. Isso aqui também é um dispositivo da 4433. Então, o banco pode cobrar pelo serviço de ouvidoria? Não pode, ele tem que ser gratuito. 2. Todo atendimento tem que ser identificado por um número de protocolo de atendimento. Tá? Ok, fechou. Está na portaria. A função de ouvidor será desempenhada por empregado que compõe o quadro de pessoal próprio do banco. Tem que ser empregado. Professor, por que você não fala funcionário? Porque está errado. Aqui não é funcionário, né? Funcionário é para a administração pública direta, ok? Isso é para o estatutário, né, da Lei 8.112, no caso da União, porque o banco aqui é federal. Aqui é empregado. Todo que tem um regime CLTista é chamado de empregado. Então, o cargo de ouvidor tem que ser o quê? Empregado do banco. Tá? Muito importante, né? Mediante comissão compatível com as atribuições da ouvidoria, ou seja, ele vai ser remunerado por isso, que exercerá mandato pelo prazo de 1 ano, renovável por iguais períodos, sendo designado e destituído a qualquer tempo pelo Conselho de Administração por proposta da diretoria executiva. Olha que interessante aqui, então, a diretoria executiva que vai nomear e vai propor a nomeação ou a exoneração e o Conselho vai validar ou não essa proposta, né? Mandato do ouvidor, 1 ano, prorrogáveis por mais 1,
2 anos no bolso aí do cara aí, contribuir com a sua instituição. Bacana, né? Colocamos no bolso a ouvidoria. Vamos para o outro órgão, Comitê de Remuneração. Tá? E aí, prof, cara, é conselho de administração, né? É conselho, é de presidente, é diretor, comitê de auditoria, ouvidor. Todos esses caras ganham, têm um dinheirinho a mais, né? Então, sabiamente, o Estatuto do BASA criou uma unidade organizacional chamada de Comitê de Remuneração. Para quê? Para cuidar da remuneração desse povo, fazer propostas. Vamos lá. Ó, 51, boa ideia. Contará o banco em sua estrutura organizacional com um comitê de remuneração, que deverá se reportar-se diretamente ao Conselho de Administração, com as atribuições e encargos estabelecidos na legislação e regulamentação específicas. O comitê de remuneração será integrado por 3 membros efetivos e 2 suplentes, sendo que 2 deles, um titular e um suplente, não poderão ser administradores, né? Então, esse Conselho de Administração tem colocando aí que desses 5 membros, 2 não podem ser o quê? 2 não podem ser administradores do banco, né? Não podem ser estatutários, os demais podem ser, ok? Então, esse aí é o comitê de remuneração. Tem mais, prof? Tem. Comitê de elegibilidade. Tá? Como assim, professor? Tem eleição lá na Assembleia Geral, não é isso? Dos acionistas, tem várias eleições aqui. Então, o que acontece? Não tem vários requisitos que a legislação coloca para o cara ser, não pode ser em 12 meses, não sei o quê, não sei o quê. Quem que vai verificar isso? Se ele tem realmente esses requisitos aí, que está de acordo com o Estatuto. Sabiamente, o Estatuto criou uma unidade para cuidar deste assunto. E essa unidade é chamada, claro, Comitê de Elegibilidade. Contará o banco, em sua estrutura organizacional, com um comitê de elegibilidade, ele pode ler rápido, né? Senão você lê errado, constituído por 3 membros com as seguintes competências. 1. Opinar, de modo a auxiliar os acionistas na indicação de administradores e conselhos fiscais sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de vedações para as respectivas eleições. Aí. Então, ele vai opinar. Opinamos pela recomendação, opinamos pela nomeação, indicação do administrador, do conselheiro tal. Pronto. Não. Por quê? Por isso, isso. Né? E verificar a conformidade do processo de avaliação dos administradores e dos conselheiros fiscais. Bacana, né? Colocamos no bolso o Comitê de Elegibilidade. Agora, capítulo 12 do Conselho Fiscal, né? O Conselho Fiscal também é uma exigência lá da Lei 6.404/76, né? Conselho Fiscal do Banco da Amazônia funciona de modo permanente, integrado por 4 membros efetivos e igual número de suplentes a saber. Então, o Conselho Fiscal vai cuidar o quê? Das finanças do banco, né? Vai opinar sobre as finanças do banco. Quem faz parte? 3 eleitos pela União, indicados pelo ministro da Fazenda. Então, o ministro da Fazenda vai indicar os 3. Só que o ministro da Fazenda tem que indicar um representante do Tesouro Nacional, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública federal. Tem que ser servidor efetivo, né? Tem que ser servidor efetivo. E, finalmente, um eleito, né? Pelos detentores de ações ordinárias minoritárias, né? Ordinárias são aquelas ações que têm direito a voto, né? Então, são o quê? E aí, né? São os acionistas minoritários, também é um requisito, é uma regra aí de quem? É uma regra da... Isso aqui também é uma regra da... Como é que eu vou falar para você? Da Lei 6.404, ali das SAs, né? Ok, né? Os membros do Conselho Fiscal têm prazo de atuação de 2 anos, sendo permitidas, no máximo, 2 reconduções consecutivas. Bacana, né? Finalizamos aí do Conselho Fiscal. Das operações de crédito, capítulo 13. Operações de crédito. O que o banco faz todos os dias, né? O banco todos os dias fazem isso, operações de crédito. Aliás, o banco vive disso, né? É as operações de crédito, né?
de emprestar dinheiro, claro, dinheiro dos outros, né? Eu falei para vocês que o banco aí trabalha sempre nessa perspectiva, né? A intermediação financeira. Artigo 62. Vamos lá. O deferimento de operações pelo Banco da Amazônia é subordinado às normas específicas aprovadas pela diretoria executiva, ou seja, as operações de crédito elas vão acontecer em conformidade com as normas expedidas por quem? Diretoria executiva. Lá na prova o cara pode colocar aqui o quê? Ó, Conselho de Administração, tá? O Banco da Amazônia poderá colaborar em outras instituições congêneres na execução de programas de assistência financeira por meio da concessão de crédito a mutuários selecionados ou de contratados de repasse a instituições financeiras públicas e privadas, inclusive cooperativas e outras associações de produtores. Bacana, sem muito acrescentar, né? Artigo 64, importantíssimo, cara. As decisões relativas às operações de crédito serão sempre tomadas em regime de decisão colegiada. Professor, decisão colegiada significa dizer que é mais de uma pessoa que toma a decisão. Isso aqui, claro, que está de acordo com o quê? Com a gestão de riscos. É para diminuir os riscos da operação. Tá? 2, 3 pessoas pensam melhor do que uma pessoa. E aqui eles tomam decisão em relação a dinheiro, cara. A dinheiro. Tá? Então é muito perigoso isso, né? Conforme estabelecidas no regime de alçadas, né? Professor, tipo assim, aqui está o atendente. Ok? Então, o atendente tem alçada para autorizar até R$1.000, certo? Ok. Aí o seguinte, tá? Vamos colocar assim, de 1.000 até 10.000, ok? É o atendente mais o gerente da conta, ok? Fechou. Aí de 11.000 até 100.000, o exemplo aqui, ó, vai ser o gerente da conta mais o gerente geral, tá? Aí aqui, ó, 1 milhão, certo? 1 milhão aqui, o que acontece aqui? 1 milhão, gerente geral mais superintendente, o exemplo, tá aí. 10 milhões, superintendente, mais 2 diretores de aprovação. Então, isso aqui é o regime de alçadas. Até onde ele pode ir para tomar decisões. Eu dei um exemplozinho muito simples aí para que você fixe o conteúdo. Professor, o que eu tenho que levar para a prova? Você tem que levar para a prova, tá, que as decisões relativas às operações de crédito, que é o empréstimo e financiamento lá dos recursos do banco, tem que ser decisões colegiadas, mais de uma pessoa, e regime de alçadas, potencial questão de prova, né? 65. Os membros dos conselhos de administração e fiscal, da diretoria executiva e do comitê de auditoria é vedado intervir. Olha aí, então ele está proibindo todo mundo, conselho de administração, fiscal, diretoria executiva, comitê de auditoria, esses caras que são aí, desculpa aí, a nata, né? A nata do banco não pode intervir nas o quê? Nas decisões de operação de crédito, ó, no estudo, deferimento, controle ou liquidação de qualquer operação em que, direto ou indiretamente, sejam interessadas sociedades da qual tenham o controle ou parcela superior a 10% do capital social, ou seja, eles não podem trabalhar, isso que gera conflito de interesse, né? Conflito de interesse não pode aí participar dessas decisões aí. 66. O Banco da Amazônia contratará a cada 2 anos empresa de auditoria para avaliar o processo de gestão de crédito e de análise de mercado e o processo de deferimento de operações do banco, submetendo os resultados do trabalho à apreciação da diretoria executiva e dos conselhos de administração e fiscal, ou seja, controle em cima de controle, como o negócio do banco é dinheiro, cara, como o negócio do banco é dinheiro, então tem que tomar cuidado mesmo, né? Então tem que ter controle, cara, porque rapaz, eu conheço várias pessoas que foram mandadas embora, demitidas do banco, outras convidadas a sair, porque o cara, né, faz rolinho, para evitar, né?
Capítulo 14, o seu capítulo, tá? Do regime de pessoal, vem comigo. Os empregados, não são servidores, não são funcionários, são empregados, né? Os empregados do Banco da Amazônia serão admitidos obrigatoriamente mediante aprovação em concurso público, e que você vai fazer de provas ou provas de título sob o regime jurídico de trabalho CLT. Então, eles são CLTistas aí, né? Pessoal do banco. E o provimento é através de aprovação em concurso público, está no Estatuto do Banco, né? Tem uma exceção? Tem. O parágrafo único. O que o parágrafo único diz? É o contrato temporário, que é por prazo o quê? Determinado, também previsto aí na Constituição Federal. Em casos de caracterizada necessidade de serviço, é permitida por prazo determinado a solicitação de cessão de servidores públicos federais ativos e de empregados públicos ou a contratação de servidores públicos federais e empregados públicos aposentados de órgãos ou entidades públicas de determinação federal direta ou indireta que tenham um nível superior e tenham desempenho, função ou cargo de gestão para o exercício de funções comissionadas, executivas ou gerentes do primeiro nível do Banco da Amazônia, constantes no plano de cargos, carreiras e salários, limitadas a sessões e contratações de 20% do total, 20% do total das referidas funções, observadas a legislação em vigor e a norma que dispuser o Manual de Normas e Pessoal. Então está aí uma exceção, prazo determinado, tá? Prazo determinado. O cara que entra no anterior é por prazo indeterminado. O que é importante que o prazo determinado não pode ser superior a 20%, tá? Bacana, fechou, né? Vamos aí comigo, né? Do exercício social, das demonstrações financeiras, dos lucros e reservas. Aqui é uma parte mais contábil, então a gente não vai adentrar aí em detalhe desse cara aqui, é mais contábil, né? O exercício social do banco corresponde ao ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro, ok? Nos dias 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, serão levantados os balanços, né, gerais, com parecer de auditores independentes, observadas as prescrições legais e contábeis regulamentadas pelo Banco Central do Brasil. Esse capítulo 15 aqui é um capítulo específico para a parte de contabilidade, né? E, finalmente, vamos para o último, né? Nosso último aqui capítulo, que é o capítulo 16, né? Das relações com o mercado, né? O banco é uma sociedade anônima, então tem que se relacionar com o mercado e tem que se relacionar, também é um banco federal público, né? Tem que se relacionar com os stakeholders, com as pessoas que estão ao redor do banco. O Banco da Amazônia, realizará pelo menos uma vez por ano reunião pública com analistas de mercado, investidores e outros interessados para divulgar informações quanto à sua respectiva situação econômica, financeira, projetos e perspectivas. 2. Enviará à Bolsa de Valores, além de outros documentos a que esteja obrigado por força da lei. A. Calendário anual de eventos corporativos. E. B. Programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos de emissão do Banco da Amazônia, destinados aos seus funcionários e administradores, se houver. Disponibilizará em sua página da internet, além de outras informações, sobre demonstrações financeiras trimestrais, semestrais, anuais e facultativamente balanços intermediários em qualquer data, inclusive para o pagamento de dividendos, observadas as prescrições legais. B. Divulgadas na reunião pública referida no inciso 1 deste artigo e prestadas à Bolsa de Valores na forma do inciso 2 deste artigo, colocar na internet, né? 4. Adotará medidas com vistas à dispersão acionária na distribuição de novas ações, tais como garantia de acesso a todos os investidores interessados ou distribuição a pessoas físicas ou investidores não institucionais de no mínimo 10% das ações emitidas, né? Pronto, colocamos no bolso aí o Estatuto do BASA, tá? Aula longa, aula detalhada,
tenho que ser sincero contigo, o professor se esforçou ao máximo para passar esse conteúdo, um conteúdo que eu tenho certeza que vocês aí não têm familiaridade com ele, mas você tem que fazer a sua parte. Eu sempre digo, concurso público, o aluno tem que vencer as suas paixões, né? O aluno tem que vencer as suas paixões. Olha só, gente, e vou dizer para vocês, só isso aqui não é suficiente. Cara, de novo, você tem que pegar e fazer a leitura, cara. Fazer a leitura 2, 3 vezes, tá? Coloca esse ponto na sua mão, cara. Não perde esse ponto, tá? Vem comigo, o encerramento aqui é Aristóteles, né? A coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras, né? É aí, coragem, né? Qualidade humana. O cara que é medroso, tem medo de tudo, não vai para frente porque ele não consegue agir. Tudo ele tem medo, não vai para frente, né? Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Fui, tchau, tchau. Clique-claque.